Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Bom, nesta videoaula nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as questões de operações aritméticas, né? Sobre as operações matemáticas, como fazer cálculos matemáticos. Na aula passada nós trabalhamos aí com a operação de soma, operação de subtração, operação de divisão, a divisão real, a divisão com inteira, a divisão com o resto, certo? Que são as operações básicas. Porém, nós temos outros tipos de operações que podemos realizar também, certo? O que acontece? Eu posso, por exemplo, querer fazer uma raiz quadrada, certo? Então, ou, por exemplo, fazer uma potenciação. Então, eu estou aqui no Python interpretador, aqui do lado eu estou com o Python Shell aberto, ou seja, o interpretador interativo, e aqui do lado eu tenho o Python Document, certo? Ou o Python File, se vocês preferirem, que é onde nós podemos escrever os nossos códigos por inteiro, ok? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, no Shell e falar assim, bom, eu queria tanto fazer uma potenciação, por exemplo, onde no caso eu quero fazer 8 ao quadrado. Bom, se você lembra da regra matemática, a potenciação é sempre o número vezes ele mesmo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer da seguinte forma: 8 vezes 8, certo? Isso aqui já é, de certa forma, uma potenciação. Se eu der Enter, eu tenho 64. Eu tenho uma outra forma de escrever potência, que seria o quê? 8 asterisco asteriscos 2. Se eu der Enter, o resultado será o mesmo. Por quê? Significa que eu estou multiplicando o número por ele mesmo. Ou seja, eu estou fazendo a multiplicação aqui, ó, nesse caso aqui, significa que eu estou fazendo a multiplicação do próprio número duas vezes. E assim eu posso. Bom, aí tem gente que vai falar, mas como é que eu posso dizer? O número multiplicado por ele mesmo, eu digitei menos, porque eu só coloquei um asterisco. Bom, agora vamos pensar em potenciação de números bem elevados. Por exemplo, 10 elevado à décima potência. Então, significa que eu teria que colocar aí 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes, certo? Então, vamos escrever isso por extenso para vocês verem. 10, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que já tem 4. Vezes 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa seria a potência de 10. Certo? Eu estou repetindo a multiplicação 10 vezes. Se eu der Enter, o resultado é esse aqui. 3. Mais 3 aqui, já é 1.000.000. Mais aqui 10. 10. É isso aí. É esse número gigante aí que eu não sei como é que fala. Acho que é 10 bilhões aí. Se eu não me engano, aqui é 10 bilhões. É isso aí. Bom, enfim. Mas eu posso escrever aqui 10 asterisco asterisco e aí eu coloco o 10 do lado. Se eu der Enter, você percebe que o resultado é o mesmo. Então, esse é o princípio da potenciação, certo? No caso, na escrita, a gente coloca o asterisco duas vezes, significa que a gente vai multiplicar o número por ele mesmo. Então, quando você coloca esses dois asteriscos, significa que você vai multiplicar o número por ele mesmo. E isso significa que você está pegando e precisa dizer quantas vezes você quer multiplicar o número. Por isso que a gente coloca esses valores aqui na frente. Então, por exemplo, se eu tiver um 5 elevado à terça, eu coloco 5 asterisco asterisco 3.
Esse é o princípio básico, então, para qualquer potência, ok? Agora, se eu quiser escrever uma raiz quadrada, existem duas formas aí que a gente pode trabalhar, que o pessoal gosta muito de utilizar quando está escrevendo nas linguagens de programação, principalmente em outras linguagens de programação. Né? Aqui no Python eu também tenho esse recurso, vocês vão aprender, ele é super legal, mas algumas pessoas preferem escrever por extensio. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu escrevo por extensio uma raiz quadrada? Vamos lá. Lembra do 8 lá em cima? 8 elevado ao quadrado, ou 8 vezes 8, 64. Agora, se eu quisesse fazer o processo contrário, 64, a raiz quadrada de 64, como é que eu chego nela? Pois bem, eu posso colocar aqui, ó, 64, e eu vou fazer uma potenciação também, só que eu vou fazer uma potenciação reversa. E como é que eu faço essa potenciação reversa? Eu abro parênteses e coloco meio. Então eu vou dividir, a potenciação vai ser pela divisão relacionada do inteiro para o valor que a gente está elevando. Ou seja, uma explicação bem grotesca aqui, seria dizer que eu estou elevando 64 a meio. Quando eu der Enter, o valor é 8. Porém, note que a saída de uma raiz, ela vai sempre ser real. Por que real? Porque pode ser que um número, uma raiz quadrada, possua casas decimais. Lembra da divisão? Pois é, o princípio da raiz quadrada basicamente é o mesmo. Porque se você prestou bem atenção, o que é a raiz quadrada? Ela nada mais é do que uma divisão. Ah, beleza. 5 elevado ao cubo, né, ou a terça, é 125. E se eu quiser fazer uma raiz quadrada com potência de 3, né, ou a terça? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo processo. 125 multiplicado, né, elevado no caso, então eu vou colocar a multiplicação duas vezes. Vou abrir os parênteses, vou colocar o 1 e vou dividir pelo valor que eu elevei, ou pelo valor que eu desejo saber a raiz. No caso aqui seria uma raiz cúbica, certo? Então, coloco aqui o número 3. Quando eu fechar o parênteses e der Enter, perceba que o resultado é 5. 5.0, querendo ou não, apesar de ter aqui a casinha a casinha decimal, vocês estão vendo que o 0 não tem valor, então é 5, certo? Se eu colocar aqui, ó, 5 vezes 3 vai dar 125. Se eu colocar 5.0 vezes 3, ele dá 125. A única diferença é que no caso aqui ele vai trazer o ponto 0 para mim. Isso não tem nenhum problema, porque querendo ou não, esse 125.0 é 125 inteiro, certo? Então, isso aí não tem nenhum problema. Ok? Então, essas são algumas das formas que você pode trabalhar aí para potência e raiz. Existe uma forma, nós vamos ver vários tipos desses complementos que o Python oferece ao longo das nossas aulas, certo? Algumas pessoas, quando estão trazendo aulas de Python, costumam reservar uma aula específica para trazer essa questão que eu vou trazer agora para vocês, mas eu já resolvi fazer diferente. Eu resolvi trazer em cada aula que for necessário falar sobre algum módulo. O que são módulos? Módulos são bibliotecas complementares, podemos dizer assim, certo? São atributos, complementos que nós podemos trazer para dentro do Python para facilitar a nossa vida. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Eu vou mostrar aqui. Existem pessoas que, em vez de escrever, aí nesse caso eu vou ter que dizer, eu acho mais simples escrever assim, dessa forma que a gente escreveu aqui. Mas se você necessitar escrever através de uma função, de uma forma mais específica, tudo isso vai depender do que você precisa fazer no seu programa, como você está estruturando o seu programa e das necessidades, certo? Mas você pode importar
uma biblioteca, ou seja, trazer um complemento para dentro do seu código Python que vai, como é que eu posso dizer? Trazer algumas funções já pré-definidas. Nesse caso, nós vamos utilizar a famosa, se você já programa em alguma linguagem, SQRT, né? Ou Square Root, que no caso seria a raiz quadrada, certo? Então, como é que eu faço isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu uso o comando import, certo? Toda vez que eu quero importar como é que se fala? Toda vez que eu quero importar uma biblioteca, um grupo de comando, um módulo para dentro do Python, eu uso o comando import ou from import. Aí tem uma diferença, certo? O import, eu coloco aqui, por exemplo, import math. Math, no caso aqui, significa um módulo, ou seja, uma biblioteca de complemento específica para atributos de operações matemáticas, certo? Tudo que é relacionado à matemática. Então, aqui no caso, se eu coloco import math, eu estou importando tudo que está relacionado a bibliotecas math, ou seja, qualquer coisa que tiver dentro desse módulo matemático, eu estou trazendo para o meu programa. Mas vamos imaginar assim, eu só quero trazer uma questão, só quero uma coisa. Então, o que eu faço? Dou um Enter aqui, certo? Aliás, eu vou dar Enter não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar. Se eu quisesse importar aqui só, por exemplo, a raiz quadrada, a função de raiz quadrada. Então, eu vou colocar assim, from, ou seja, da biblioteca. Qual biblioteca? From math. Aí eu coloco o import. E aí eu digo qual é o componente, ou seja, a função específica que eu quero. Claro que aqui existe uma outra possibilidade. Existem pessoas que colocam assim, from math import asterisco. Quando você faz isso, significa que você também está importando tudo. Então, existem essas duas formas de eu solicitar a importação de tudo que está dentro dessa biblioteca math. É escrever import math ou from math import asterisco, que significa que eu estou importando tudo. Mas se eu quero só alguma coisa específica, no nosso caso nós vamos usar aqui a raiz quadrada como exemplo, eu colocaria SQRT, ou seja, significa que eu estou importando apenas a função da raiz quadrada, certo? Agora eu dou um Enter, perceba que ele não deu erro, certo? Ele já reconheceu esse comando aqui de importação e agora eu posso utilizar essa biblioteca. Na verdade, eu posso utilizar apenas essa função, porque eu trouxe apenas ela, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, SQRT. Como ela é uma função, abro parênteses, vou colocar, por exemplo, 81. Raiz quadrada de 81 a gente sabe que é 9. Vou dar um Enter e olha lá, ó o 9. Se eu quiser fazer a prova, ó, 9 elevado ao quadrado, eu tenho aí o 81, certo? Então, nós podemos utilizar complementos durante a nossa programação, seja ele no caso aqui da biblioteca math, seja no caso de vários tipos de bibliotecas que a gente pode estar utilizando, ok? Só que é o seguinte, agora, antes de encerrar essa aula, que vai ser bem curtinha, para não ficar trazendo muita informação complementar para vocês aí, né, para não bagunçar a cabeça de vocês, eu gostaria de deixar uma dica. Nós temos utilizado aqui o Python Shell, né, o interpretador interativo. Na última aula nós aprendemos a trabalhar aqui com o Python File ou o Python Document para poder escrever todo o nosso código e depois executá-lo inteiramente, certo? Mas agora eu vou sugerir uma IDE. O que é uma IDE? Certo? É um ambiente de desenvolvimento integrado. Se você faz a aula de C Sharp que a gente tem aqui no canal, você sabe o que é uma IDE. No caso lá nós utilizamos o Visual Studio, que é a versão Community, ou seja, é uma versão open source, free, 100% gratuito, né? Que você pode utilizar,
disponibilizado pela Microsoft. A ideia que nós vamos estar utilizando aqui no nosso curso de Python é a PyCharm, certo? No caso aqui, a PyCharm, ela tem a versão paga, ou seja, aqui se você entrar no site da JetBrains, eu vou deixar ele aqui no box de informações do vídeo, e aí vocês podem pegar o link e entrar aqui, mas se você escrever PyCharm Community no Google, você já vai encontrar o primeiro link para fazer download, certo? E aí aqui você vai fazer o download dessa versão aqui, ó, a Community, que ela é totalmente open source, gratuita, ok? Basta você fazer um download de acordo com a versão do seu sistema operacional, Windows, Mac OS ou Linux. Feito o download, para instalar não tem segredo, é só instalar, dá avançar, ok, avançar, confirma, escolhe o melhor local para instalar no seu computador, certo? E aí você vai inicializar. Quando você inicializar a primeira vez, ele vai aparecer essa janelinha aqui, ó, certo? Welcome to PyCharm Community Edition. No caso aqui eu estou com a versão 2017.2.2. Pode ser que você esteja com uma versão mais atualizada, não tem problema algum. O que você vai fazer é criar aqui um novo projeto. Quando você clica aqui em criar novo projeto, ele vai abrir uma pasta diretório, ou seja, ele vai dizer aonde que você vai estar criando essa pasta de execução de arquivos, e ele vai buscar também o interpretador. Perceba que o interpretador que ele está buscando aqui é o mesmo interpretador que a gente está aqui, ó, o 3.6.0, certo? E ele está buscando lá na pasta do Python. Ele não está buscando na pasta do PyCharm. Então, é sempre recomendado que você já tenha o Python instalado, porque o Python é o interpretador. O que nós estamos instalando aqui é apenas um ambiente integrado de desenvolvimento, uma ferramenta de apoio ao nosso desenvolvimento. Claro, como vocês puderam perceber, ter o Python instalado já traz aqui para mim um interpretador interativo e um ambiente para desenvolvimento. Eu poderia pegar e escrever o código do Python no bloco de notas, salvar com a extensão .py e ele executar normalmente. Mas utilizar uma ferramenta de desenvolvimento, ou seja, um ambiente integrado, tem algumas funções que nos ajudam. Como, por exemplo, organização de arquivos, recursos, complementação de código automático. Aí você deve estar falando assim, poxa, mas aí isso aí não ajuda a aprender, porque o código vai se escrever sozinho? Não, não é que o código vai se escrever sozinho. Mas às vezes você está tão corrido ali que você precisa ter uma ferramenta de apoio, certo? No caso aqui, o projeto que eu vou criar aqui com vocês vai se chamar Curso Python 36. Então, vou criar aqui Curso Python 36, vou dar um Create. E ele vai começar a executar aqui a tela. Perceba que ele já trouxe aqui para mim a janela aqui do caso aqui do nosso interpretador, do nosso ambiente de desenvolvimento, o PyCharm, certo? Pois bem, como é que eu crio um código aqui dentro? Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo que ele traz aqui a aba Project? Então, tem aqui Curso Python 36, certo? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, botão direito, New File ou Python File. Você pode colocar já direto o Python File, que na hora de salvar fica muito mais fácil, certo? Eu vou colocar aqui um Python File. E aí eu dou um nome para esse arquivo, certo? E ele já vai salvar automaticamente no formato Python, ok? Eu vou colocar aqui como aula 4, que é a nossa aula. Só para vocês terem uma noção aqui para não se perder, ok? Vou dar um ok. E ele vai trazer aqui para mim a janelinha aqui do lado. Eu posso pegar aqui e dar uma arrastadinha aqui para diminuir, porque eu não preciso desse tamanho gigante aqui, dessa lateral aqui, certo? Eu preciso mais do código. E aqui
eu vou escrever o meu código normalmente, como lá no interpretador. Então, por exemplo, lembra que a gente fez agora o negócio da questão da raiz quadrada? Olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, from, certo? Aí eu dou um espaço. Agora eu vou dizer da onde? From o quê? From math. E ele já mostra aqui para mim, ó, alguns complementos. Esse módulo que ele traz aqui se chama IntelliSense. Ou seja, esse IntelliSense significa o seguinte: tudo aquilo que puder ser escrito com base nesse comando, ele já vai começar a trazer aqui para mim. E aí, se eu não lembrar de cabeça na hora, isso aqui já facilita um pouco para mim a minha vida. Então, from math, beleza. Import. Agora, quando eu der o espaço, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui S. Perceba que ele já vai trazer tudo que está presente aqui, se vocês prestarem atenção aqui na lateral, apenas relacionado à biblioteca math. Por quê? Porque é a biblioteca que eu coloquei aqui para importar, certo? Então, perceba que a biblioteca math tem vários atributos. No caso aqui eu estou só falando alguns. Mas olha lá, eu tenho aqui o sqrt, que nem a gente utilizou lá. Então não é que eu inventei ali trazer uma biblioteca chamada math com o atributo sqrt. Não, ela é um módulo existente e ela existe uma regrinha das coisas que tem dentro dela. No caso aqui, o que eu vou utilizar é o sqrt, certo? Dou um enter aqui, dou outro enter. Agora eu posso seguir com a minha programação normal. Perceba que ela está num cinza meio clarinho aqui, porque eu não estou utilizando. Tanto que se eu coloco o mouse aqui, ó, Unused Import Statement, ou seja, eu estou com uma importação, ou seja, eu estou com um módulo importado no meu código que eu não estou utilizando. E isso acaba gerando processamento desnecessário. Só que a gente ainda vai programar, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer um programinha legal. Eu vou colocar aqui número, né? Num vai receber o que o usuário digitar. E o que o usuário vai digitar? Então eu vou colocar aqui, ó, um valor inteiro. Int. Lembra da aula lá de conversão de valores? E aí quando eu quero receber um valor feito pelo usuário, então eu tenho que usar um input. Então input. Perceba que quando eu escrevi o input, eu vou fazer até de novo aqui para vocês verem. Ó, comecei a escrever o input. Eu escrevi in, ele já apareceu várias configurações aqui no IntelliSense. P, então só sobrou o input. Então agora eu vou fazer o seguinte, em vez de eu escrever input, eu vou dar um enter. Ó, dei enter. Ele completou o input para mim e já trouxe automaticamente aqui o parênteses abrindo e fechando da função input e já me colocou aqui, ó, o cursor do mouse aqui dentro, certo? Então agora eu coloco a aspas. Uma vez que eu abrir aspas, ele já fecha automaticamente a aspas para mim. Facilita muito. Vou colocar aqui a mensagem padrão. Digite um valor inteiro. Dois pontos, dou um espacinho. Aí agora eu vou passar ao uso da função da raiz quadrada. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Num vai receber sqrt. Perceba que ele já reconheceu aqui a função atribuída. Vou dar um enter. Aí ele já abre a função. Aí aqui, ó, se vocês prestarem atenção, já não está mais em cinza. Por quê? Porque agora eu estou usando essa função, certo? E aí eu vou fazer raiz quadrada do quê? Do próprio num, certo? E aí a gente coloca, finalizando com um print. Print num. E dou um enter. Ok? Então, no caso aqui, o usuário vai entrar com um valor inteiro que vai ser convertido para, né, no caso, ele vai entrar com um valor, esse valor vai ser convertido para o número inteiro, vai ser armazenado na variável num, depois esse valor vai ser feito uma raiz quadrada e vai ser armazenada na própria variável e aí vai printar na tela. E aí você deve estar se perguntando agora, mas como é que eu executo isso sendo que eu não estou no interpretador shell? Não tenho lá o interpretador. É muito simples. Basta você clicar com o botão direito aqui sobre o arquivo.
aula py e você vem aqui em run. Quando você executar, ele vai abrir aqui embaixo, ó, o interpretador, que é como se fosse aqui uma saída de console. Tá lá, digite um valor inteiro. Cliquei aqui, ó, vou colocar o 81. Dei 81, aperto Enter. Ah, aqui, agora sim, é porque eu tinha colocado, tava saindo, eu não sei se vocês perceberam, saiu ali escrito num, certo? Eu até tipo, oi, mas por quê? Aí eu olhei bem e reparei que eu tinha colocado aqui no print, eu tinha colocado aqui o valor, a variável entre aspas. No caso que eu estou pedindo, eu fiz toda a operação aqui, só que aqui eu estou mandando ele executar, no caso aqui, a saída, a palavra num. Né? No caso, ele não vai mudar, ele não vai trazer o valor que está em num, ele vai colocar aqui exatamente a palavra num por causa dessas aspas. No caso, não tem essas aspas, eu quero que ele escreva o valor que está na variável, certo? E aí, agora sim, ele vai executar aqui. No caso, a gente colocou um valor inteiro 81, ele sai aqui o valor 9, certo? Então, aí você deve estar se perguntando, beleza, peguei e criei minha aula 4 aqui. Se eu quiser fazer um novo código, tenho que fazer todo esse processo de novo? Vou lá, abro o programa, crio um novo projeto? Não, aí que é legal. Eu já tenho aqui uma aba projeto. Aqui eu posso ter quantos arquivos eu quiser. Então, se eu quiser agora deixar o arquivo da aula 5 preparado, basta clicar com o botão direito, New, Python File. Aí eu coloco aqui, ó, aula 5, dou um OK e ele já traz aqui um arquivo novo. A aula 4 está aqui, a aula 5 está aqui, eu consigo gerenciar todos os meus arquivos Python dentro de um único projeto. E aí, se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, print, por exemplo, hello world, certo? Só um exemplo. Se eu der executar aqui em cima, olha só que legal, ele vai trazer lá o exercício da aula 4. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas por quê? Porque eu tenho que dizer que eu quero executar a aula 5, senão ele vai trazer a última aula que está em execução, ok? Então vou fechar aqui para mostrar, terminate, porque eu não executei tudo. Basta fazer o seguinte, clico aqui com o botão direito na aula, certo? No arquivo, e venho aqui em run, e aí ele vai trazer aqui para mim, ó, run aula 5, certo? Aqui ele estava trazendo o run aula 4, ou seja, execute a aula 4 e aqui vai executar a aula 5, que no caso é exibir a mensagem Hello World, que é apenas um exemplo. Ok? Deixa o seu like, se inscreve no canal, dúvidas deixe nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço, falou, fui!